Você deve ou não usar a ideia de contrariedade na sua introdução? Bom, é possível que não. Existem redações que tiraram nota 1000 que não utilizaram ideia de contrariedade nas suas introduções. Eu diria uns 30% das redações que tiraram nota 1000 no Enem do ano passado não utilizaram ideia de contrariedade na sua introdução, mas as outras redações que compõem os outros 70% utilizaram a ideia de contrariedade na sua introdução. Então, quero lembrar, o que eu falo todo vídeo, eu não estou falando aqui o que eu acho, o que eu penso, o que me dá um sentimento melhor ou qualquer que seja outra coisa. Estou falando aqui os dados que eu vejo nas redações que tiraram nota 1000 no Enem do ano passado, certo? Então, 70% delas utilizaram ideia de contrariedade, de oposição em suas introduções. O que eu recomendo para você é que você aposte nos números altos. Você pode não utilizar a ideia de contrariedade nas suas introduções? Claro que sim. Que nem eu falei, os outros 30% tiraram nota 1000 mesmo não utilizando essa ideia. Então não é obrigatório. Mas o meu conselho, a minha dica sempre é para que você aposte nos números altos, para que você faça como a maioria das pessoas que tiraram nota 1000, certo? Não como a minoria. Por quê? Porque a maioria tem mais chance de fazer você tirar a nota máxima, né? Se você se comportar como a maioria, você tem maior chance de tirar a nota máxima, ok? Então, eu vou reformular minha frase. Se você se comportar como a maioria que tirou nota máxima, você tem maior chance de tirar nota máxima. Agora sim. Certo? Então, como você vai fazer isso? Você pode fazer isso de diversas maneiras. Como eu falei para vocês em outro vídeo, a introdução tem 3 elementos essenciais. A introdução precisa de uma contextualização, então você vai começar dizendo para o seu leitor a respeito do que você está falando. Eu estou falando aqui de economia mundial, eu estou falando aqui de assuntos de política interna nacional, eu estou falando aqui de comportamento da sociedade, eu estou falando de que na minha redação? Essa é a contextualização. A primeira coisa que você vai fazer na sua redação é contextualizar o seu leitor, né? No caso, o corretor do seu Enem. A segunda coisa é explicitar a sua tese, ou seja, colocar o que você pensa a respeito do tema proposto, né? É colocar a sua opinião a respeito do tema proposto, que pode ser, como eu falei no vídeo sobre tese, o que você quiser, desde que você consiga desenvolver essa opinião, ou seja, explicá-la por meio de 2 ideias núcleos, 2 argumentos que você vai fazer um em cada parágrafo de desenvolvimento. E o terceiro elemento da introdução é o direcionamento. O direcionamento é aquela frase, né? Por isso, faz-se necessário analisar, né? Aí você repete o tema, né? Esse tema aqui, né? Essa situação. E pode, mais uma vez, reforçar a sua posição, né? Por um viés de concordância ou por um viés de contrariedade, o que quer que seja. Bom, a gente vai ter muito tempo ainda para falar sobre isso aqui. E acho que até a prova do Enem, se vocês estiverem me acompanhando, vocês vão ficar craques em fazer a redação. Por quê? Porque por mais que o tema vá mudar e muito, obviamente se muda o tema, muda o conteúdo que você tem que botar na sua redação, a estrutura da redação é a mesma. A estrutura, deixa eu ver, consegui botar a mão aqui, a estrutura da redação é a mesma. Por mais que o conteúdo mude, o formato vai ser o mesmo. Você vai colocar diferentes conteúdos dentro do mesmo formato de redação, dentro da mesma estrutura dissertativa, argumentativa, que eu vou ensinar aqui para vocês. E isso vai te dar uma chance muito grande de tirar a nota máxima. Claro, para isso você tem que ter uma boa estrutura e um bom conteúdo, certo?
Mas, como eu já falei anteriormente também, eu não acho que o problema dos nossos tempos é falta de conteúdo dos alunos. Eu acho que é excesso de conteúdo. Eu acho que os alunos sabem coisas demais sobre temas demais. Porque qualquer coisa que alguém te fala, você joga no Google ali e você já aprende um monte sobre aquilo. Então a dificuldade não é, na minha opinião, claro, dificuldade não é o aluno ter alguma opinião sobre alguma coisa, mas é organizar todas as milhares de opiniões que ele tem sobre qualquer coisa que seja, né? Esse é você, eu estou falando de você. Então, por isso, e repito, né? Por isso é que eu acho que todo mundo é capaz. Por isso eu acho que não tem aquela pessoa, eu nunca vou aprender a escrever uma redação e tal. Não tem isso. É só aprender a fórmula, aprende o formato e aí você aprende a colocar suas opiniões lá dentro. De forma organizada, de forma sintética e precisa. Porque você só tem 30 linhas, você não tem 900 linhas, correto? E aí você vai tirar uma nota boa, com certeza. Agora, eu queria exemplificar para vocês um pouco, né, isso que eu estou falando. Você começa então contextualizando o seu leitor, certo? E existem vários tipos de contextualização que você pode fazer, mas logo em seguida, quando for dar a sua opinião, aí que você vai botar a ideia de contrariedade, né, de adversidade. É aí que você vai colocar uma conjunção adversativa ou uma locução conjuncional adversativa. Davi, o que é isso? O que é uma conjunção adversativa, locução conjuncional adversativa? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, ao contrário disso, e em oposição a isso, qualquer coisa que dê essa ideia de contrariedade, de oposição, né, qualquer expressão dessa que dê essa ideia de contrariedade e oposição. Então você vai falar uma coisa na sua contextualização, certo? E antes de dizer a sua tese, ou seja, a sua opinião sobre aquele tema, você vai colocar uma expressão dessa. No entanto, contudo, a ideia aqui é a seguinte, você vai dar uma informação contextualizando, certo? Olha, existe isso aqui. No entanto, acontece isso. Ok? Coisas contrárias, né? Então, um exemplo aí que os alunos utilizaram, que tiraram nota 1000, né? No Enem do ano passado, um exemplo que os candidatos utilizaram. Eles diziam assim, no livro 1984, de George Orwell, não sei se minha pronúncia está certa, eu acho que é assim. O que acontece vou parafrasear aqui, né, mas o que acontece é que a linguagem é utilizada para manipular a sociedade e isso é um absurdo, né? Isso faz as pessoas viverem dominadas e controladas. No entanto, é isso que está acontecendo nos nossos dias atuais, né? Por mais que o livro tenha sido publicado no século passado, é isso que está acontecendo nos nossos dias atuais. Por quê? Aí você pode dizer, porque nós não aprendemos a lição com esse autor, né? Porque nós não entendemos que o controle e a manipulação, não da linguagem aqui, né, mas dos dados, né, da internet, dos dados dos usuários da internet, que foi o tema do Enem 2018. Então, acontece isso no livro, né? No entanto, isso não está distante da nossa realidade, né? Contudo, isso não está distante da nossa realidade. Por quê? Porque na nossa realidade está acontecendo praticamente a mesma coisa, só que em vez da linguagem, estão sendo usados os dados da internet. E é isso que a maioria dos candidatos que tiraram nota 1000 na redação do ano passado fizeram. Eles usaram essa oposição, essa contrariedade nas ideias e para introduzir a sua tese, né? Para introduzir o seu ponto de vista em relação àquele tema, certo? Então minha dica de hoje é essa. Use essa ideia de oposição, de contrariedade, use esses termos que eu falei, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tem vários aí para você usar, para introduzir a sua tese depois da contextualização. Por hoje é só, até o próximo vídeo.